seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor o perdão por nossos pecados. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, pela escuta atenciosa da palavra de Deus, podemos deixar que sua graça transformadora gere frutos verdadeiros em nossa vida. Por isso, ouçamos com fé e atenção. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto,
pois temi olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida. Te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor
aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo de nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para ser exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Convertei-vos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu:
Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que ela venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta celebração eucarística nessa noite da terceira semana, terceiro domingo agora da Quaresma. E esse tempo que nós não podemos nos cansar de dizer que é um tempo de conversão, que é um tempo da graça de Deus, que é um tempo que nós devemos apoiar as nossas forças nesse Deus que é tão bom e tão providente. Ele que tem olhado por cada um de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar dos pecados que nós carregamos, Deus tem sido bom o tempo todo. Prova disso é o que ouvimos na liturgia da palavra de hoje. O evangelho que nós acabamos de ouvir, algumas pessoas se dirigiram até Jesus, dizendo a ele: o Senhor ficou sabendo daqueles que morreram de uma forma trágica e pegaram o sangue e misturaram com o sangue dos sacrifícios, como que contando para Jesus um acontecimento. E Jesus diz que aquele fato, aquele acontecimento ou ocorrido não se deu porque aquelas pessoas eram mais pecadoras do que as outras. E ele ilustra com outro caso: e aqueles 18 que a torre desabou sobre eles, será que eles eram mais pecadores do que todos os outros? Ele fala: não, se vós todos não vos converterdes, não sereis salvos. Então, no primeiro momento, ele chama a conversão, a uma mudança, a uma transformação. E depois ele conta uma parábola àqueles que estavam escutando, onde um homem tinha uma planta, um pé de figo, uma figueira. E ele, por diversos anos, foi até aquela figueira procurar frutos. Vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nada encontra. Ele procura, mas não encontra. Então é algo que nós já podemos pensar e entender, que Deus também tem procurado em nós aquilo que nós temos produzido ou não temos produzido, aquilo que nós temos feito ou não temos feito. Ele vai ao nosso encontro. Então, somos essa planta. E ali, ele percebendo então que ele não tinha produzido, não estava produzindo frutos, chama aquele que cuida da terra, aquele que trabalhava lá naquele local, na vinha, e disse para ele: corta essa planta, porque está ela inutilizando a terra? O que ela está fazendo aqui? Ela não está produzindo nada. E aquele que cuida diz para ele: não, vamos esperar mais 1 ano, pode ser que ela venha dar frutos, vamos esperar um pouco mais. Eu vou cavar em volta dela, vou colocar adubo, e aí, se ela não der produzir frutos, nós vamos cortá-la. Mas espera mais um pouco. Então, nisso está, irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus. Está o fato da misericórdia de Deus, Ele que olha com um olhar compassivo, mesmo não estando produzindo frutos neste momento, agora, Deus ainda espera que nós façamos, que nós produzamos. Mas é necessário também, como aquela planta, colocar um adubo. E para produzirmos frutos da graça de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus, nos alimentar de Deus pela palavra proclamada, pela palavra anunciada. Devemos nos alimentar de Deus da Eucaristia, ainda mais na vida de oração, quando nós praticamos o jejum,
Quando nós praticamos a caridade, então esse adubo para fazermos produzir frutos. Então está diante de nós. Também a escolha é nossa, de fazer algo que agrade a Deus ou desagrade a Deus. Mas não podemos reclamar da sorte, daquilo que poderá vir a acontecer mais à frente, futuramente, quando formos chamados para junto de Deus. Pois nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós produzirmos. Nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós tivermos feito de bom. Então cada um sabe o que tem feito e se precisa melhorar. E esses frutos, eles não devem ser aqueles frutos aparentes ou de uma aparência bela, mas que não tem gosto, não tem sabor, como uma laranjeira, um pé de laranja, que se produzem umas laranjas muito bonitas, mas quando descascamos e vamos chupar aquela laranja, ela está amarga, azeda, né? Azeda. Não podemos produzir frutos desse jeito. Então Deus espera com misericórdia. Ele não vai nos podar agora, cortar, arrancar, no sentido, vai nos arrancar, porque nós não estamos fazendo, mas Ele espera que um dia nós venhamos a produzir algo. Então é nessa mesma linha que nós vimos a misericórdia de Deus na primeira leitura. Moisés, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro. E ele, deserto adentro, caminhando, ele percebe adiante uma árvore, uma sarça, que estava ardendo em chamas. E ele resolve aproximar-se um pouquinho mais. E ele percebe que ali tinha fogo, mas aquela planta não se consumia, aquela árvore não se consumia, continuava do mesmo jeito. Então ele ouviu uma voz: Moisés, Moisés. E ele responde: aqui estou. Então agora é Deus falando a Moisés, dizendo para Moisés que ele tinha percebido, que ele está percebendo aquilo que as pessoas estão passando, as dificuldades que as pessoas têm enfrentado, e que Deus está disposto a ajudar aquele povo, que Ele mesmo se compadece das situações terríveis que aquele povo está passando. Eu sou o teu Deus, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Ele ficou envergonhado na presença de Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e eu vim para libertá-los. Por isso eu já falava da misericórdia de Deus. Por isso eu já dizia dessa grande misericórdia que Deus tem para com todos nós. E Deus, compadecendo-se, tendo misericórdia, acolhendo as nossas fraquezas, Ele nos liberta e nos oferece o melhor. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair deste país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. É isso que eu vim trazer para vocês, disse Deus. Mas você, Moisés, vai me ajudar nessa missão. Eu acho muito interessante isso. Porque Deus sempre precisou e sempre quis contar, não é que Ele precisou, mas Ele sempre quis contar com a ajuda de pessoas para o trabalho. Para mostrar-se aos outros, Deus pede: Moisés, vai. Um dia também, o anjo do Senhor veio até Maria pedindo que ela concebesse, que ela aceitasse ser a mãe do Salvador. O mesmo anjo vem até José para dizer: José, não abandone essa mulher, porque Deus precisa de você. Você precisa ser pai desse menino, cuidar desse menino. E assim sempre Deus tem precisado de pessoas. Mas maior do que isso, eu vejo realmente essa misericórdia. Deus que vê tudo, e Ele está ao nosso lado. Deus é bom o tempo todo, o salmista disse isso. Deus é compassivo, é misericordioso, Ele não olha as nossas culpas, mas Ele nos ama com um amor muito grande. E o que nós retribuímos a Deus diante desse amor tão grande que Ele tem para com todos nós?
Então, sim, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é bom, o Senhor é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a sua vida e te cerca de carinho e compaixão. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos cerca de carinho e proteção. Você consegue ver isso? Você consegue perceber isso? Muitos não. Mas Deus não se importa. Deus tem continuado assim nos amando. Irá continuar. Mas nos pede a conversão ainda. Convertei-vos para que sejais salvos, para que sejam salvos, Ele diz. Então busquemos e peçamos a Deus a graça da conversão, sobretudo neste período quaresmal que nós estamos vivendo, para que possamos ser fiéis a Deus, produzirmos bons frutos, frutos de santidade, frutos que nos façam alcançar um dia o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, agora apresentemos ao nosso bom Deus as nossas preces. A resposta será: Senhor, socorrei-nos e nos salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Socorrei a vossa igreja, Senhor, para que jamais desanime da missão de revelar aos corações a vossa misericórdia infinita, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Derramai o bálsamo do vosso Espírito sobre o Santo Padre, o nosso Bispo, e todos os ministros ordenados e leigos, para que a força do Evangelho chegue a todos, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Iluminai os catequistas que acompanham os jovens e adultos que serão batizados nesta Páscoa, para que o seu testemunho fiel transforme a vida daqueles que são acompanhados, nós os pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Inspirai em nós um cuidado fiel e autêntico com a vida, para que, inspirados pela campanha da Fraternidade 2025, nos dediquemos com maior afinco à casa comum, nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Acolhei, Senhor, essas nossas preces que agora vos apresentamos, por Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Essa importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz nos envia. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe
gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partir dos frutos da mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e digno. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Todos os anos concedeis a vossos fiéis a graça de se prepararem para celebrar os sacramentos pascais, na alegria de um coração purificado, para que, dedicando-se mais intensamente à oração e às obras de caridade, e celebrando os mistérios pelos quais renasceram, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Jorge, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Lapa, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
No deserto da vida, tanto nos sentimos só, sem sentido, sem rumo, sem forças para seguir. Permanece conosco, nós pedimos ao Senhor, sobre o véu da Eucaristia veio ficar. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, que vê ao Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. Deserto da vida, sempre cremos ter razão, pensamos dominar o mistério de Deus, mas o Senhor nos surpreendeu, se abaixa a nossa condição, humildade faz a vontade do Pai. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê ao Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. No deserto da vida, preferimos escolher o que afasta de Deus e não lutar contra o pecado. Deus nos dá o pão do céu, que revigora as nossas forças, nele encontramos o remédio para a alma. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê ao Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê ao Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. Deserto da vida, tanto nos sentimos só, sem sentido, sem rumo, sem forças para seguir. Permanece conosco, nós pedimos, ó Senhor, sobre o véu da Eucaristia veio ficar. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê ao Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. No deserto
da vida, sempre cremos ter razão, pensamos dominar o mistério de Deus. Mas o Senhor nos surpreende, se abaixa a nossa condição, com humildade faz a vontade do Pai. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê ao Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. Eu sou o pão de vida, Quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, quem vê ao Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. No deserto da vida, preferimos escolher o que afasta de Deus e não lutar contra o pecado. Deus nos dá o pão do céu, que revigora as nossas forças. Nele encontramos o remédio para a alma. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta é a vontade de meu Pai, que vê o Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. Daquele que beber da água que eu darei, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração pelas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. Vem e segue-me, derrame sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta as nossas comunidades para a missão, ensina a nossa vida a ser serviço, fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelos dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Bem assentados, alguns avisos. Bem, dentro deste período quaresmal, nós ainda mais somos convidados a pedir o perdão pelos nossos pecados. E uma maneira clara e ótima de se pedir perdão é realmente no sacramento da reconciliação. Aquele sacramento que nós buscamos pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados ali junto do Padre.
Esta semana, quarta-feira e quinta-feira, nós teremos horário de atendimento de confissões um pouco diferenciados do costume, pois nós atendemos todas as quintas-feiras, Monsenhor Augusto e eu, todas as quintas-feiras, lá junto à Igreja São Vicente e escritório paroquial, a partir das 2 horas da tarde. Mas quarta e quinta-feira dessa semana, nós estaremos aqui no santuário com atendimento de confissões, quarta-feira às 18 horas, quarta-feira às 18 horas, e também na comunidade Sagrado Coração de Jesus, às 18 horas. Na quinta-feira, haverá o atendimento de confissões, às 18 horas, na comunidade São Vicente, melhor dizendo, São Vicente, 18 horas, e comunidade de Nossa Senhora Aparecida. Virá o padre de Guardamor para nos ajudar no atendimento de confissões, como também o padre Luiz Guilherme, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui de Vazante, e nós vamos fazer esse itinerário essa semana, Guardamor, na paróquia de Guardamor aqui, e na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Mas para a paróquia Nossa Senhora da Lapa, esses 2 dias, quarta e quinta-feira. E se houver alguma dúvida, podem ligar no escritório paroquial para se entender melhor do horário, o dia que fica melhor para o atendimento de confissões. E é muito importante o sacramento da confissão, muito. Como os outros sacramentos que são importantes, o batismo, a Eucaristia, a unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio, não podemos deixar de lado o sacramento, esse sacramento importantíssimo que nos faz reconciliar com Deus. Pedimos a Deus o perdão pelas nossas faltas. Alguns chegam até dizer: mas eu não quero confessar, ou eu não vou me confessar, porque eu vou confessar para um padre que é mais pecador do que eu. Não sei se eu sou mais pecador, né, do que você, mas tenho sim meus pecados. Mas é uma forma de se esquivar, de dizer: não vou confessar. Mas quando nasce uma criança, quem que procura? O padre. Quer se casar? Quem é procurado? O padre. Vem para a celebração da Santa Missa, quem preside? O padre. E assim os outros sacramentos, mas para penitência não serve. Ora, como não? Não é assim. Então, deixe de bobagem, procure o padre, confesse os seus pecados, e ainda mais nesse ano de 2025, que é um ano jubilar. Um ano que a igreja nos dá a oportunidade, inclusive, de recebermos indulgência. O que é indulgência, nesse receber indulgência? A partir da confissão, de uma busca de um arrependimento sincero, podemos limpar a nossa alma de todas as impurezas. O pecado deixa manchas na nossa vida. Quando nós pecamos, nos arrependemos, pedimos o perdão pelas nossas faltas, mas ainda assim pode ficar a mancha na nossa vida. Um exemplo que dou para ilustrar sempre, talvez já tenha falado para vocês, já tenham escutado, mas um exemplo simples: vamos procurar um buraco na parede que não seja aquele do teto. Um buraco, atrás desses quadros dependurados na parede, tem um buraco. Digo isso para vocês, se posso provar se quiser. E tem um prego batido na parede. Mas se eu me arrependo de ter colocado aquele quadro na parede, eu vou lá, retiro o quadro, retiro o prego, mas vai ficar o buraco. Não é isso? É assim que acontece. Arrependi, tirei o quadro, tirei o prego, que é os meus pecados, mas o buraco permanece. E a indulgência é aquilo que faz apagar o buraco, tapar a mancha da nossa alma. Olha que maravilha isso. Confessando os nossos pecados, se apaga tudo completamente. E de maneira especial nesse ano de 2025, que é um ano que a igreja celebra um ano jubilar. Como nós tivemos lá em 1975, muitos de nós não éramos nascidos nessa época. Depois veio o jubileu do ano 2000, 2000 anos do nascimento de Jesus. Agora nós estamos celebrando 2025 anos do nascimento de Jesus. E o Papa disse assim, que aquelas pessoas que desejarem receber a indulgência deverão, primeiramente, confessar os pecados, participar da celebração da Santa Missa, receber a Eucaristia, fazer uma obra de caridade ou uma peregrinação
e rezar na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco. Deve-se fazer isso. Nós aqui em Vazante somos, eu digo assim, privilegiadíssimos, porque dentro desses lugares que o Papa disse que nós poderíamos receber indulgências, é esta igreja que nós estamos. O Santuário de Nossa Senhora da Lapa é esse lugar privilegiado para recebermos indulgência plenária nesse tempo. Mas é necessário que se faça isso. Confessar os pecados, participar da celebração da Santa Missa e comungar, rezar na intenção do Santo Padre e o Papa, importantíssimo, e como eu disse, fazer uma peregrinação ou uma obra de caridade. Mas, como o ano de 2025 nos propõe, de sermos peregrinos, nós teremos no dia 13 de abril a caminhada da fé, como a gente costuma fazer aqui. Mas essa caminhada nós estamos convocando a todos que participem dela, a fim de receber a indulgência. Não é só aquele passeio do Claro de Minas para cá. Alguns fazem a passear. Mas vir realmente contrito, pedindo a Deus o perdão das faltas e caminhando bem. Para as pessoas que não podem caminhar, pode fazer então a caridade. Mas para aqueles que podem caminhar, diz, você deve peregrinar para um santuário mariano. E nós estamos no santuário mariano. Então a proposta é que no dia 13 de abril, nós façamos esta caminhada do Claro de Minas para cá, participemos da celebração da Santa Missa, é um domingo de Ramos, participemos da celebração da Santa Missa, antes já devem ter confessado os pecados, depois nós vamos ter celebração penitencial também, além da confissão individual, mas confessar os pecados e rezar na intenção do Santo Padre. E aproveito para fazer a propaganda da camiseta desse ano, que é essa daqui, da caminhada da fé. Alguém fala, Padre, mas está faltando Nossa Senhora da Lapa. Tinha bem aqui nessa parte aqui, desse arredondado branco, mas optamos por colocar o logotipo desse ano que nós estamos vivendo, que é o ano de 2025, que é justamente esse ano de peregrinação. Por isso o tema, peregrinos de esperança. Peregrinos de esperança. Então, aqueles que forem caminhar, desejar adquirir a camiseta com a logotipo ou logomarca desse ano, poderá procurar o escritório paroquial ou aqui mesmo na igreja pode encontrar essas camisetas. Já posso dizer que estão acabando. Eu pedi 600 camisetas e já está chegando no final, alguns tamanhos acho que nem tem mais. Mas faça essa propaganda, corra lá, adquira, boa demais para falar a verdade, a melhor que eu acho de tecido que nós já tivemos até agora, muito fresquinha. Mas fica esse requisito também para quem quiser, não é obrigatório. Depois nós teremos também ainda formação dentro dos avisos, formação para coroinha, acólitos, procurar o conselho aqui da comunidade. Não esqueçam de procurar, você que tem filho, adolescente, na juventude, procure o conselho, nos ajude como coroinhas ou acólitos aqui do Santuário de Nossa Senhora da Lapa. Também como aviso, nós não teremos este ano a novena rural ali na comunidade, no Aras da Constril. Uma vez que a comissão organizadora da festa de Nossa Senhora da Lapa já vem sentindo uma dificuldade nos trabalhos por falta de mão de obra. Então se reuniram comigo, disseram, Padre Marcos, nós estamos enfrentando algumas dificuldades com o trabalho que antecede aquilo que nós fazemos antes, montagem de tendas, organização de mesas, cadeiras, e eles disseram para mim, nós estamos pensando em repetir a novena no Claro, porque toda a estrutura está montada no Claro. E, inclusive, desde o início de janeiro, as tendas estão montadas no Claro de Minas para a festa de São Sebastião. E estão lá até hoje, aquelas tendas. Padre, porque nós não estamos dando mão de obras para isso. Quem é mais velho aqui na paróquia, que participou de muitas outras festas de Nossa Senhora da Lapa, os festeiros abraçavam isso. Ia para o mato, cortar aqueles paus para poder fincar, fazer de lona aqui na porta da igreja. Eu ainda me lembro, uma festa só, eu não vinha nas novenas, vinha em outras ocasiões, ou no dia 3, sempre vinha com meu pai, mas não me lembro muito das barraquinhas, mas eu lembro, pau ali que fincava, colocava aquela lona amarela, fazia as barraquinhas, o pessoal estava junto. Agora, nós temos muita gente durante a barraquinha para trabalhar, mas aquilo que nós chamamos de antes, estamos bem devagar mesmo.
E sem gente não tem jeito de nós fazermos. Sem a mão de obra, infelizmente, fica difícil de se fazer. Então, complica. Quem sabe até nos outros anos, na zona rural também, isso vai perdendo, né, por falta de mão de obra. Falei, tudo bem. Depois nós conversamos com aqueles que são responsáveis pelas equipes. Ninguém disse, não, nós vamos fazer. Eu queria que dissessem, padre, nós vamos fazer a novena lá, nós vamos fazer isso. Não, todo mundo, deixa então, padre, vamos deixar, vamos seguir nossa vida lá no Claro de Minas. Então, haverá no Claro de Minas, nos dias 4 e 5, mais uma etapa da novena de Nossa Senhora da Lapa. E depois, nós vamos dar continuidade aqui. Como vocês já viram, nós estamos montando as tendas, e por isso o estacionamento está impedido. Tá? A gente até pede a compreensão, se tiver alguém que precisar entrar aqui no santuário, na praça do santuário, por causa de mobilidade, pode sim entrar, tem a corrente lá, mas o que não dá é para todo mundo, né? Claro, entrar com o carro, depois na hora de sair tem aquela confusão. Mas já está interditado o estacionamento do santuário. O Círio Pascal também, né, está à venda no escritório paroquial. O valor é R$15. Círio da família, aquele que nós acendemos no sábado santo, sábado de aleluia. Padre Marcos, a Candinha quer dar uma palavrinha? Candinha está de volta aqui conosco. Quem estava com saudade da Candinha aí? Até eu estava, como se diz. Né? Seja bem-vinda de volta aqui à comunidade. Nesse momento eu quero agradecer as orações recebidas, que se não fosse a força da oração, eu não estaria aqui hoje. E continue rezando por mim, pois a caminhada é longa. Já sou vitoriosa de estar aqui hoje. Foram 53 dias de hospital e quase 90 dias fora de vazante. Saí assim caladinha o último dia que eu vim aqui, no dia de Natal, e no dia seguinte eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Peguei o carro e fui embora para Belo Horizonte, sozinha. Tá? Cheguei em Belo Horizonte 11 horas da noite, no outro dia, 6h30, eu já estava no hospital. Quero agradecer o doutor Rafael Rezende, que me acompanhou nos últimos dias, no último mês de dezembro, todos os meus exames. E foi muito, assim, amigo, parceiro na descoberta do caso. Foi ele que me alertou e mandou eu procurar um lugar mais apropriado para eu fazer tratamento. Tá bom? Muito obrigada, viu, gente, as orações. Obrigada. Que Deus continue abençoando. Sempre bom tê-la aqui. Candinha é nossa parceira durante festa, na igreja, não falta. Então, Candinha, que Deus continue te abençoando muito, dando muita saúde, tá? Para a senhora e para toda a família também. Vamos acolher a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Lapa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos uma ótima noite, boa semana. Tchau para vocês. O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e as criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado